Bem-vindos mais uma vez, agora sobre cinesiologia. O vídeo atual vai falar um pouquinho a respeito do quadril ou a nossa cintura pélvica. E aí eu gostaria que vocês atentassem bastante para o que será passado nos slides. Segue aí. Vamos falar a respeito da nossa cintura pélvica. Então aqui, a parte de osteologia, o estudo dos ossos, nós temos alguns componentes importantes. Reparem nas estruturas ósseas e realizem, obviamente, uma revisão anatômica, né, ao estudar em casa com esses vídeos complementares. Nós temos ali o final da nossa coluna lombar, bem na região central da imagem, tendo como sequência a coluna lombar, o osso do sacro, que são vértebras fusionadas, vértebras fundidas, e por fim, os ossos do cóccix. Nós temos aí, articulando-se com essa região final, nós temos o osso do íleo, que é importante em alguns dos seus acidentes ósseos também para o entendimento de outras articulações. No caso, o acetábulo para o entendimento da coxa femoral. Temos ali o pubis na região anterior, na parte mais inferior nós temos os isquios. Aqui, examinando um pouquinho mais a osteologia específica da coxa femoral, nós temos acetábulo e temos aí também o osso do fêmur. Então nós temos na região final da nossa coluna vertebral, a partir do osso do sacro, nós temos uma articulação importante com os ossos do íleo, que são constituídos bilateralmente, chamada articulação sacroiliaca. Ela era considerada imóvel, como diz o texto aqui, porém, posteriormente, foram observados alguns pequenos movimentos. E aí nós temos diversos problemas clínicos que podem ocorrer, por exemplo, a hipermobilidade ou a hipomobilidade geralmente são causadores de lesões, como causas de lombalgia. E esses problemas mencionados em relação ao parto estão justamente atrelados à variação sofrida pelas articulações durante esse processo. Logo nós veremos alguns movimentos que ocorrem durante o parto, que são específicos dessa articulação. Temos ainda em relação à sacroiliaca, a sua definição ela é uma diartrodial ou sinovial. Importante salientar que com o envelhecimento os índices de anquilose e osteófitos são altos, especialmente em homens. Ainda em relação à articulação sacroiliaca, os movimentos, né? Temos pequenos movimentos, que são alguns deslizamentos que ocorrem de forma anteroposterior nesse eixo. E aí nós temos um movimento específico que eu havia mencionado, o movimento de nutação e contranutação. Para isso, nós precisamos utilizar o osso do sacro como um referencial para entendê-lo melhor. Então, aqui nós temos este osso separado, na verdade, são várias vértebras fundidas, fusionadas, como eu já mencionei, e aqui funciona como um osso único. Esses movimentos são em relação à articulação sacroiliaca. Então não é um movimento de toda a pelve, é apenas entre o sacro e o íleo. Quando o promontório, aquela região final ali de articulação entre a coluna lombar e a coluna sacral, se move anteriormente e inferiormente. A contranutação é o contrário. O promontório do sacro se move posteriormente e superiormente. Então existem muitas vezes algumas dicas para auxiliar, né, no entendimento e na memorização desses movimentos. Então a dica é você pegar o referencial do cóccix e pegar o referencial do pubis, que seria lá na região anterior do nosso tronco. Se o cóccix vai contra o pubis, é um movimento de contranutação. E se ele vai fazendo o movimento contrário, obviamente é um movimento de nutação. Existe um rico sistema ligamentar nessa região, também aí com a imagem do Cinesiologia Clínica de Brunstrom. A função desses ligamentos, obviamente, é evitar a movimentação excessiva dessa região. E isso é importante para que não tenham lesões decorrentes dessa possível movimentação. Aí na região anterior nós temos a sínfise púbica, coberta por cartilagem hialina. Então reparem que nessa região anterior, na parte superior do nosso pubis, existem as inserções dos músculos abdominais, que geram uma tensão importante. Pode gerar uma consequência que é uma força de cisalhamento, ou seja, enquanto um lado pode estar sendo tensionado pela região inferior ali, pelas inserções de músculos que estão nos isquios, por exemplo, do outro lado está sofrendo uma tensão dos músculos abdominais, daquele hemicorpo, o que faz uma força ser de baixo para cima e outra de cima para baixo, fazendo justamente essa força de cisalhamento.
diversos casos de pubalgia. Então, esses ligamentos são importantes também nessa região para minimizar esses efeitos. As articulações coxígeas, já a parte mais final da nossa coluna vertebral, possuem um pequeno aumento de movimento na gravidez e com o envelhecimento ocorre ossificação dessas articulações, diminuindo, portanto, o seu movimento. Aqui tem o movimento pélvico, então diferente do movimento que é apenas da sacroiliaca, nós temos aqui o movimento de todo o conjunto, da pelve por completo. Então quando existe uma inclinação para frente, como é a primeira parte da figura, nós temos um movimento de anteroversão ou anteversão. O quadril é flexionado por um movimento pélvico, ok? Então uma flexão anterior. Quando você tem o movimento contrário, muitas vezes com a diminuição inclusive da curvatura lombar, ou seja, uma retificação lombar associada, nós temos aí uma retroversão. O quadril é estendido por um movimento pélvico. Aí aqui especificamente a articulação do quadril, a própria articulação coxo-femoral, ela tem uma congruência melhor do que a glenomeral devido à sua profundidade do acetábulo, o que faz ter um pouco mais de encaixe. Existem movimentos nos 3 graus de liberdade, portanto, quando formos analisar cinesiologicamente, essa articulação ela é triaxial, então ela faz movimentos em todos os planos e eixos. Ou seja, ela possui os movimentos de flexo-extensão, de abdução e adução e também os movimentos de rotação, tanto interna quanto externa. O conjunto ligamentar é importante também porque dá uma estabilidade para essa articulação. Então nós temos nessa imagem uma visão posterior na letra A e uma visão anterior na letra B. Posteriormente nós temos o ligamento isquiofemoral, enquanto que numa visão anterior nós conseguimos ver o ligamento iliofemoral e também o ligamento pubofemoral, fazendo a ligação dessas regiões. Ainda quanto aos ligamentos, estes possuem uma função importante limitando alguns movimentos, como por exemplo a extensão excessiva do quadril ou a rotação externa e a abdução do quadril, dentre outros. E finalmente, tratando rapidamente sobre os eixos de movimento da articulação do quadril, tema que a gente pode aprofundar em vídeos futuros, nós temos ali a flexo-extensão, que ocorre em torno do eixo transversal, a abdução e adução são realizadas em torno do eixo anteroposterior e também as rotações internas e externas que ocorrem ao redor de um eixo longitudinal. Legal, pessoal, então vimos aí a artrologia, a osteologia, a parte óssea desta região e no próximo vídeo traremos um pouco sobre a musculatura da cintura pélvica. Beleza, pessoal? Um grande abraço, até o próximo vídeo.